Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para dar início ao lançamento da primeira obra do Grupo de Pesquisa Mosaico, bem como fazer o encerramento das atividades deste grupo de pesquisa. O livro, intitulado Mosaico Cultural Latino-Americano, Educação, História, Filosofia e Espiritualidade, é fruto das atividades do Grupo Pesquisa, Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão, Mosaico, da Universidade Federal de Lavras. E nesta obra temos as participações de diversos autores nacionais, internacionais, do Brasil, da Argentina, do México e do Chile. Eu gostaria de saudar a todos que nos acompanham, cumprimentar os membros do Mosaico, as pessoas que foram parceiras neste projeto, que hoje se materializam no lançamento deste livro. E uma palavrinha de apresentação desta obra, intitulada Mosaico Cultural Latino-Americano, Educação, História, Filosofia e Espiritualidade. É uma alegria poder fazer esse breve apresentação, e para isso eu vou destacar um pequeno trecho do professor Nilo Agostini, que fez gentilmente o prefácio dessa obra, e ele é algo insuspeito para falar dessa obra. E eu, então, pego aqui algumas ideias do que ele ressalta nesta obra. E eu faço questão de enfatizar, porque penso que para os interessados em compreender a nossa realidade, a nossa cultura, as nossas raízes, esta obra é uma obra que temos esperança que seja uma referência. Então, o Nilo Agostini diz o seguinte, que esta obra é uma multiforme riqueza do quadro cultural latino-americano.
Uma outra questão exaltada por ele é que é um livro que foi escrito em meio à pandemia do novo coronavírus. E numa situação como essa, que nós nos solidarizamos com tantas pessoas que perderam a vida, essa situação avassaladora que provoca e impacta todo mundo, nós vemos que é possível ter esperança e mobilizar pessoas, como já ressaltado. Nós temos pesquisadores do México, da Argentina, do Chile, pesquisadores brasileiros, que motivados fizeram esta mobilização para escrever esse livro. Então, este livro é um convite a conhecermos mais os meandros de nossa história, aquilo que nos gestou, aquilo que nos plasmou, e que esperamos seja um legado para pensar a riqueza e a pluralidade de nossa cultura e, sobretudo, nesses tempos desafiadores e sombrios que nós vivemos. Dando continuidade ao lançamento do livro, vamos agora apresentar um resumo feito pelos autores dos capítulos, em suas multiformes riquezas de ideias e reflexões. Começaremos com o capítulo do professor Dr. Bruno Barbosa. Depois temos um breve resumo do capítulo feito pela Lucinéia Aparecida Ferraz Ribeiro, juntamente comigo, Jefferson da Costa Moreira. Em seguida temos o capítulo do professor Carlos Beklinski. E encerrando o bloco, teremos o resumo do capítulo escrito pelos discentes Carolina Souza e Miguel Vieira Tavares Costa. Eu inicio, então, apresentando o meu capítulo, que abre esta obra, intitulado Existe uma América Latina? É uma interrogação pensada da obra do Darcy Ribeiro, e como subtítulo, A Utopia de Darcy Ribeiro, exatamente. Então, este capítulo, como o próprio título expressa, é toda uma reflexão que faz todo um questionamento sobre esta existência ou não da América Latina. E Darcy Ribeiro é um dos maiores pensadores da nossa realidade, do nosso continente latino-americano, e elogiado por muitos, considerado como um grande gênio. E esse capítulo é basicamente estruturado em duas partes. A primeira intitulada História e Cultura na América Latina, e a segunda parte intitulada Da Ética, da Ecologia Integral e da Espiritualidade. Na primeira parte, eu busco apresentar um pouco dados biográficos do Darcy Ribeiro, pensador mineiro que deixou marcas profundas neste conhecimento da América Latina. Então, eu apresento de forma bastante sucinta um pouco essa visão de conjunto do pensamento deste grande pensador latino-americano. Darcy Ribeiro se consagrou na área da antropologia, é alguém que mergulhou profundamente nesse campo do conhecimento, e Darcy é uma figura extraordinária que consegue articular a mais fina teoria das ideias e também uma grande capacidade de concretização de suas ideias. E no campo da antropologia, que é o campo que eu repito, ele se consagrou, ele vai criar de forma muito concreta também o Museu do Índio em 1953, a FUNAI em 1967. No campo da educação, ele vai também deixar marcas profundas, criando a Universidade de Brasília em 1962, criando em 1983 o CIEPS, do governo Brizola, no Rio de Janeiro. No campo cultural, ele cria o Sambódromo no Rio, o Memorial da América Latina em São Paulo. E ainda na vertente cultural, o campo específico da literatura, é autor de inúmeros romances. Então, por esses aspectos, dá para ver a grandiosidade e a genialidade deste grande pensador latino-americano que foi Darcy Ribeiro. Então, nessa primeira parte, eu discuto essas questões e todo o lastreamento dessa história da cultura da América Latina pautado no pensamento de Darcy Ribeiro. E no segundo momento, eu procuro articular exatamente a ideia de utopia latino-americana do Darcy Ribeiro
articulado com outros pensadores que também compartilham dessa mesma perspectiva utópica do pensamento latino, que é o Leonardo Boff, o Mário Bergoglio e o Eduardo Galeano, demonstrando que esses autores e Darcy Ribeiro compartilham de uma mesma perspectiva de valorização do nosso território, do nosso continente e das nossas raízes culturais. Darcy Ribeiro, de forma apaixonada, de forma genial, coloca que a utopia é aqui. Inclusive, de forma muito criativa e provocativa, como sempre foi, ele coloca que a própria ideia de utopia de Thomas More, do século XVI, foi escrita, pautada nas ideias que chegavam da América Latina e da grandeza e da beleza que existia aqui na nossa realidade. Portanto, esta utopia alimenta o frescor e a simplicidade de uma cultura que tem tudo para ser um potencial a ser desenvolvido. Eu considero que o nosso continente latino-americano talvez seja o mais promissor espaço de um ensaio civilizatório à altura dos desafios do tempo que nós estamos vivendo. Então, é basicamente isso que eu trato neste meu capítulo, e eu convido a todos que se interessam pelo pensamento latino-americano que possam ler este artigo e todos os outros, porque sinto que será uma grande contribuição para que a gente possa somar juntos os nossos esforços para conhecer melhor o nosso território, a nossa cultura e a nossa beleza cultural. É basicamente isso. Olá, meu nome é Dulcineia e estou aqui no Quintal do Curumim para apresentar a vocês o nosso capítulo, que eu e Jefferson escrevemos como título, Por uma Pedagogia da Terra, um olhar para a vida. Venha comigo! Neste capítulo, refletimos sobre a educação numa dimensão ecológica integral, com um viés crítico e humanizador. Para corroborar com nossas reflexões, utilizamos os seguintes referenciais. O educador Paulo Freire, que parte do ponto de vista do oprimido, do excluído, e já alertava que a terra estava comprometida com tal prática opressora, perdendo a capacidade de manter a vida. Mas tinha uma esperança na educação como inédito viável. O teólogo Leonardo Boff, segundo ele, a crise ambiental, a crise ética e a crise dos valores humanos vem oprimindo a Mãe Terra. E ainda, utilizamos também a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que nos diz no parágrafo 14 da encíclica: precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Ora, a denúncia do nosso capítulo elucida que vivenciamos atualmente um sistema necrófilo, que é o neoliberalismo, que oprime a terra e o ser humano. Nesse sentido, procuramos anunciar a importância da educação ecológica integral como possibilidade de abrir caminhos para um modelo libertador de educação ambiental que nos propõe uma ética do cuidado. Em outras palavras, a pedagogia da terra passa a fazer parte primordial da existência de todos os seres humanos, contrapondo-se à lógica desse contexto neoliberal. Além disso, nesse capítulo, trouxemos um exemplo de prática educativa em uma instituição chamada Curumim, localizada no município de Nepomuceno, Minas Gerais,
que descreve um processo de conscientização que acontece no quintal do curumim, lugar onde a horta e o jardim tornam-se caminhos a favor da terra e da humanidade, ou seja, a favor da vida. Esperamos que esse capítulo possa contribuir para a consciência ecológica integral, fundamentada numa relação com a terra, reconhecendo que tudo está interligado. Caros amigos do grupo de pesquisa Mosaico, caros leitores, eu sou Carlos Betlinski, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, e o capítulo que escrevi recebeu o seguinte título: Pelos caminhos da memória, a teologia da libertação e a religião no capitalismo globalizado. O texto tem como eixo central de sua exposição a análise do seguinte problema investigativo: quais as ressonâncias positivas e que fatores produziram a crise da teologia da libertação como experiência religiosa e política? Como objetivos da incursão teórica, propomos apresentar algumas memórias de quem passou pela experiência religiosa com a teologia da libertação em seu envolvimento com a militância política e construir argumentos críticos que contribuam para entender a crise na perspectiva religiosa do cristianismo de libertação e do pensamento político anticapitalista. Como metodologia de análise para o problema proposto, adotou-se um exercício hermenêutico de fragmentos de história de vida e de referências teóricas que congregam posicionamentos críticos quanto ao tema em discussão. Apoia-se no pensamento de Walter Benjamin, Michel Lovy e Henrique Dussel, autores que produziram análises e interpretações correlacionadas com o tema. O texto está organizado em duas etapas complementares. Na primeira etapa, refere-se a uma narrativa das memórias sobre questões religiosas e políticas do autor, que são apresentadas como testemunho histórico e como a única intenção de contribuir para a crítica da questão religiosa em sua relação com um possível projeto político alternativo para o Brasil. O apelo às memórias religiosas e políticas justifica-se pela condição de religioso e militante que passou pela experiência, em sua concretude, em especial quanto às crenças religiosas do movimento de teologia da libertação e projeto político alternativo, desde o início da década de 1980. A segunda parte refere-se a uma breve apresentação sobre as origens e fundamentos da teologia da libertação e de sua crise posterior. O ponto forte dos argumentos está assentado no pensamento de Benjamin, sobretudo no fragmento O Capitalismo como Religião, interpretado por Michel Lovy, onde apresento os fatores determinantes ao declínio do cristianismo de libertação, juntamente com a crise do pensamento político de matriz socialista no Brasil. Notadamente, a compreensão de que o capitalismo incorporou os elementos do mundo religioso em sua forma de organização e funcionamento, como os rituais, como o culto permanente e o culto que culpabiliza seus praticantes sem saída para expiar a culpa ou promover a redenção de seus fiéis seguidores. O capítulo O Elo Mágico e Pedagógico de Rubem Alves, escrito por Miguel Vieira Tavares Costa e Caroline Souza Silva, apresenta uma reflexão sobre a questão educativa, partindo da premissa que a educação, fascinada pelo conhecimento do mundo, esqueceu-se de que sua vocação é despertar o potencial único que jaz adormecido em cada estudante. Por meio dos estudos dos escritos do mineiro de Boa Esperança, Rubem Azevedo Alves, houve uma maior compreensão sobre educação e docência. Assim, ilustrando a interferência
do sistema produtivo nas escolas. Podemos também elencar pontos-chave do seu pensamento. O bem público apresenta controvérsias na garantia de uma educação de qualidade a todos que nele estão inseridos. Não se tem definida a finalidade do educar e do aprender. A presença dos participantes desse processo é conflitante. Os professores, educadores, são vistos como replicadores de conteúdos. Ao pensar esses dilemas, o pensamento alvesiano destaca que o ambiente escolar deveria ser um local solidário, comprometido com a garantia da felicidade e preocupado em possibilitar ao aprendente e ao educador um mergulho em seus sonhos, um impulso em sua imaginação e uma relação íntima com a leitura. Partindo dessas ideias, o processo educacional seria mágico, pois é realizado um convite para se conhecer a vida, estimular pensamentos, questionamentos e, acima de tudo, felicidade. Seguindo docentes, discentes e demais indivíduos inseridos no processo seria afetado positivamente. Cresceria a participação das discussões, o interesse pelo aprendizado e o incentivo a melhorar a realidade. Do mesmo modo, os educadores, impactados por essas ideias, revisariam seus conceitos e práticas pedagógicas, se colocando como fornecedores de uma experiência inovadora de educação. No entanto, trazendo um ponto extremamente importante. Para que todas essas mudanças se concretizem, faz-se necessário a ressignificação da educação, de forma coletiva, claro, dos meios escolares, pela sociedade civil, por todos os protagonistas da educação. E, claro, pelos políticos, aqueles que ditam os rumos do país. Rubem Alves pode ter partido, mas suas ideias estarão sempre em nossos corações e mentes. Procure mais sobre Rubem Alves e você irá se encantar. Obrigado a todos. E até mais. Dando sequência, agora nossas apresentações, os capítulos. Eu anuncio o próximo bloco, que será o resumo dos capítulos da professora Aparecida Carme Oliveira e da professora Maria do Rosário Henrique Barbosa. O capítulo também de Andréa Dias. Em seguida, o capítulo de Maria Paula Ferreira Costa e Rosana Ferreira. E também o capítulo escrito por L. Mayra de Alcântara Laudares, Cauane Damião dos Santos, Luan Mendonça Silva, Matheus Freire Barbosa e Dagmar Cristina de Alcântara Laudares. Vamos ao próximo bloco. Olá, eu sou Maria do Rosário e, junto com a Aparecida Carmen de Oliveira, autora do capítulo intitulado A Voz Popular e Democrática do Cabildo Chileno, que compõe o livro Mosaico Cultural Latino-Americano, lançado hoje. Esse estudo, parte da experiência que tivemos em conhecer e participar de um cabildo em Santiago do Chile, quando lá estivemos em dezembro de 2019. Isso foi muito impactante para nós, por conhecer uma organização popular, onde vizinhos e amigos se encontram numa praça pública para discutir temas de seus interesses
exatamente no momento em que o Chile vivia uma explosão de protestos e reivindicação populares, nos chamou muita atenção. Como vocês poderão conferir ao ler o livro, nosso capítulo está composto primeiramente por uma contextualização da sociedade chilena e pela apresentação do Cabildo, através de uma entrevista que nós fizemos com a sua organizadora, Paula Munhoz, que conta com muitos detalhes e muita simpatia todo o conteúdo e os desdobramentos propostos nessa sua experiência de realizar lá na Praça San Domênico, em Santiago do Chile, um cabildo. No segundo momento, nós pontuamos sobre o sistema democrático, pois conhecer esse cabildo chileno nos provocou a refletir sobre a democracia, que quando comprometida com o bem comum, garantindo direitos civis e protegendo a sociedade de qualquer tipo de finalidade indevida, contribui sim com a instauração da igualdade, da justiça e da fraternidade. Ou seja, contribui para uma sociedade melhor. E para aprofundar o tema da democracia, nós encontramos em Marilena Chauí, a filósofa brasileira, a definição de democracia sociopolítica, que facilmente identificamos com os cabildos chilenos, uma vez que para Marilena Chauí, democracia é uma criação e uma recriação e necessários para fazer surgir novos sujeitos políticos que, com autonomia, conquistam direitos. Direitos que, para ela, não podem ser confundidos com necessidade, com carência, interesses ou privilégios. Num terceiro momento, nós discutimos, achamos muito oportuno articular Paulo Freire ao nosso estudo, pois facilmente identificamos algumas das categorias de seu pensamento na experiência do cabildo chileno, tais como a cidadania, a problematização, a amorosidade, o diálogo, a participação popular, a conscientização, né? Categorias tão presentes nos pressupostos freirianos. E, por fim, em nossas considerações finais, ponderamos ser muito oportuno lembrar que em nossas premissas, democracia como exercício, como atuação, como criação e recriação social, e não como algo que se assiste, se aceita passivamente. Por isso, a experiência do cabildo nos impactou tanto, fazendo com que almejássemos que o presente trabalho, de alguma forma, contribua para essa prática democrática, para que ela possa se difundir em nossa sociedade brasileira, e por que não em outras sociedades latino-americanas, chegando a mobilizar associações de bairros, escolas, clubes, grupos de diversos segmentos. Por fim, é um sonho a ser perseguido. Hola a todas y a todos, mi nombre es Andrea Díaz, soy profesora en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Agradezco a todos los compañeros del Grupo Mosaico por la invitación a participar de esta obra colectiva y de modo especial quiero agradecerle a Jefferson y a Vanderlei por la invitación. El trabajo que yo presento en el libro se llama La solidaridad como mediación y formación de sentidos de justicia social, aportes para un debate político-pedagógico desde América Latina. El trabajo intenta, parte de la noción de solidaridad, ¿no? Que sin duda ha estado presente
en la tradición del pensamiento político, filosófico y pedagógico de Occidente, incluso desde sus orígenes, ¿no? Si pensamos en la tradición religiosa, en la tradición semita y judio-cristiana, ¿no? Como noción, digamos, de amor al prójimo. Esa noción de solidaridad también la encontramos en los clásicos grecolatinos, en el concepto de caritas, y también en el pensamiento político y pedagógico moderno, bajo la forma de fractal que la filosofía moderna, la pedagogía moderna encuentra en esta noción de solidaridad una modalidad del lazo social capaz de asegurar la cohesión de ese cuerpo moral y colectivo, ¿no? que emerge del pacto social, ¿no? En América Latina también esta noción está presente, por ejemplo, en el pensamiento político y pedagógico de los autores que pensaron la emancipación latinoamericana. Pienso en Simón Rodríguez, pienso en Martín, pienso en José San Martín, ¿no? en nuestro caso, en Argentina. Y ahí también la noción de solidaridad como fraternidad tiene una dimensión universal, ¿no? Esa idea de patria grande, pero también una proyección, ¿no? Ese lenguaje cotidiano en forma permanente, ¿no? Vinculado siempre a prácticas sociales, comunitarias, a prácticas políticas, a prácticas pedagógicas. Ahora bien, reconocer que ese concepto también nos lleva a observar que muchas veces se sobreentiende su significado y puede que su sentido sea vago, ¿no? Se diluya. Por eso el presente trabajo busca analizar si la solidaridad puede ser recuperada desde una perspectiva político-pedagógica como práctica formativa, mediadora de sentidos de justicia social. En esa dirección, en primer término, analizamos el alcance de ese concepto y las notas que lo definen. Para eso tomamos autores del campo crítico, europeo y latinoamericano, que tienen como común denominador pensar la solidaridad como una práctica intersubjetiva de cooperación anclada en la experiencia común. En segundo lugar, nos preguntamos si la solidaridad puede vincularse y de qué modo a los planteos contemporáneos sobre la justicia social, especialmente desde una concepción política y democrática de la justicia social, ¿no? Nos preguntamos si la solidaridad puede constituirse en una práctica de mediación y de formación de sentidos efectivos. Ahí incorporar el debate, la solidaridad en el debate, en los debates sobre la justicia social, nos parece que puede aportar un elemento interesante. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, por una cuestión urgente y entrañable, ¿no? A nuestra tradición latinoamericana, pero sobre todo si pensamos que históricamente nuestras sociedades están atravesadas por profundas desigualdades sociales, que han sido a su vez acrecentadas por el paso de ciclos de políticas neoliberales, ¿no? Que si bien alternan con alternativas o ciclos progresistas y populares, no llegan a subsanar, ¿no? esas formas de desigualdad. Nuestras sociedades también atraviesan formas profundas y cada vez nuevas y renovadas formas de discriminación sociocultural, ¿no? Hoy adoptan el carácter de intolerancia de clase, de género, intolerancia de raza, persecución, xenofobia. En este marco, digo, las instituciones y los procedimientos democráticos no siempre han podido encauzar y dirimir la conflictividad política y social, sobre todo cuando esa conflictividad está directamente vinculada a la implementación de políticas públicas que van
contra los intereses de los sectores mayoritarios de la población. En este marco, sostenemos que las cuestiones de igualdad, de reconocimiento y de justicia deben ser promovidas y garantizadas efectivamente por las instituciones democráticas. Pero en sociedades complejas, diversas y desiguales como las nuestras, requieren además de su mediación y formación en la textura simbólica más profunda, donde se tejen precisamente las clases sociales, donde esa trama simbólica que es capaz finalmente de incluir al otro en un mundo común. Olá, meu nome é Maria Paula Ferreira Costa, estudante do último período de Pedagogia da Universidade Federal de Lavras, e juntamente com a Rosana Ferreira, graduada em Pedagogia e mestranda em Educação da Universidade Federal de Lavras, decidimos contribuir para o livro do Mosaico com um capítulo intitulado Simão Rodrigues e sua contribuição para a educação pública latino-americana. Nós decidimos construir esse capítulo pensando no quanto Simão Rodrigues contribuiu para a América Latina, sendo educador à frente do seu tempo. Por quê? Porque ele nasceu em 1769, isso mesmo. Mas, já nesses anos subsequentes, ele já colocava em prática sua educação livre, reflexiva e crítica, pensando no educando e não pensando somente na sua prática instrumental. Simão Rodrigues sofreu vários infortúnios durante seu percurso acadêmico e durante seu percurso como docente. Mas mesmo assim, ainda houveram registros dessas produções no qual ele realizou. Por isso, nós adquirimos o livro Ou Inventamos ou Erramos, que é um compilado de produções, livros de Simão Rodrigues, no qual ele sofreu terremotos, desabamentos de casas, várias situações climáticas e também a sua mudança de país. Ele ia para o Peru, para a Bolívia, para a Venezuela. Ele sempre perambulava por esses países. Por quê? Por ser educador à frente de seu tempo, muitos o consideravam como louco ou como uma pessoa que colocava uma educação que nunca seria possível. Mas hoje nós compreendemos que essa educação de Simão Rodrigues foi extremamente importante para se pensar na escola pública, uma escola pública que pensa em igualdade para todos. Por isso, nós associamos Simão Rodrigues com um grande pensador latino-americano. Você sabe qual? Isso mesmo, Paulo Freire. Nós pensamos que Paulo Freire também sofreu essas mesmas perseguições, ou até sofre, mas que são ambos educadores que são à frente do seu tempo e que pensam no educando como um sujeito que pode se emancipar, ser crítico, ser reflexivo e ter a sua autonomia de escolha durante seu processo de aprendizagem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês vão conferir o nosso capítulo. Um abraço! Olá, meu nome é Luan. A Cauane e eu iremos apresentar um breve resumo do nosso capítulo, de título Cultura, Literatura, Expressões dos Povos Indígenas na América Latina, um olhar para o Brasil, composto por Ellen Mayra de Alcântara Laudares, Cauane Damião dos Santos, eu, Luan Mendonça Silva, Matheus Freire Barbosa e Dagmar Cristina de Alcântara Laudares. O que nos motivou na época da escrita foi o fato de termos lido o livro A Floresta Canta, uma expedição sonora pelas terras do Brasil, de Pucci Almeida, e o lindo livro de Daniel Conrad, A Arte Guarani MBI, de Quaraqueçaba,
aldeia Cuará e Busta Porã. Estávamos envolvidos na temática e também por acreditarmos se tratar um momento histórico na América Latina, visto que estamos em um governo de extrema direita e, como muitas vezes nas palavras de apoio, há um ocultamento e silenciamento de tantas vozes, como neste caso em questão dos nossos povos indígenas. E é nesse sentido que escolhemos o tema e queremos adentrar nas nossas raízes, principalmente em nossas memórias. A vasta e rica cultura indígena na América Latina sempre foi palco de muitas especulações por parte dos estudiosos, existindo diferentes definições sobre esses povos e suas culturas. Lhosa aponta que o termo cultura agrega uma metamorfose de significados, sendo um elemento de análise em diferentes sociedades. Fundamentando Eliot, Lhosa postula que a cultura se estrutura em 3 âmbitos: a sociedade, o indivíduo e o grupo, havendo intercâmbio entre eles e promovendo conflito entre essas culturas. Geograficamente, no coração da América Latina encontramos o Brasil e voltamos o nosso olhar para essa pluralidade cultural dos indígenas. Segundo a ONU, por meio da CEPAL e da CELAD, o Brasil é um dos países com a maior população indígena na América Latina. Segundo o censo de 2010, afirmou 896 mil pessoas, habitantes nas 724 terras indígenas. E a nossa pesquisa criou um mapa dividindo esses povos pelas regiões. E encontramos 252 povos que lutam bravamente por identidade, memória e voz. Mesmo diante de um cenário desafiador proposto desde a colonização, os povos, de norte a sul do país, mantêm viva a chama da memória, por meio dos contos, das lendas, dos rituais, das cerimônias, das narrativas, das músicas e também das variedades linguísticas. Para deixar um gostinho de quero mais, para você ir lá ler o nosso capítulo, nós escolhemos uma vertente das linguagens, onde apresentamos o Brasil como um verdadeiro mosaico linguístico. E para aumentar a vontade de conhecer e valorizar a cultura indígena, abordamos também no capítulo a musicalidade. E para isso, segundo Daniel Conrad, é necessário um olhar livre, aberto e sensível, reconhecendo como cada cultura gostaria de ser lembrada. Dessa forma, a música para o indígena é abarcada de uma tradição oral herdada, passada de uma geração para outra, conectando-os à natureza, aos deuses, aos antepassados e à própria convivência humana. Por isso a importância de se entender o sentido e o significado dessas expressões culturais. No capítulo, destacamos também os mais variados instrumentos, feitos de elementos extraídos da natureza, como bambu, casco de tartaruga, ovo de ema, coco, cabaças, ossos de animais, semente e canos de PVC. Bom, como nas palavras de Pucci Almeida, não há limites para a criatividade indígena. Pois então, dissemos tanto em dar voz, memória e identidade, que para concluirmos esta apresentação, gostaríamos de ler o depoimento do indígena Tiago. Então, a gente espera que a nossa cultura seja mais divulgada e que os não índios conheçam os índios, queiram conhecer a cultura, a língua e saibam que a gente também é ser humano e que precisa de mais atenção. A nossa cultura é muito rica e a gente quer manter não só essa cultura viva, como a língua tradicional do índio também. Por isso, através das nossas músicas, a gente fala dos nossos mitos, das nossas lendas e do que a gente acredita. Nossas músicas falam da natureza, dos espíritos, dos nossos deuses. E assim, a gente tem força para continuar, para tentar buscar o melhor para a nossa aldeia e para as nossas crianças. E diante disso, agradecemos ao professor Vanderlei, aos integrantes do Grupo Mosaico, fazendo sua história com este livro. E aproveitamos o ensejo para também homenagearmos o desenhista, escritor, ilustrador, percussionista e artista Daniel Conrad, falecido em 2017, que nos deixa um grande legado por meio de suas obras imortais. Obrigada a todos.
Bom, voltando, vamos falar agora um pouco do meu capítulo intitulado Veredas Utópicas e Esperançosas. No meu capítulo, especificamente, eu trabalho com essas duas palavras, utopia e esperança. Eu inicio o meu capítulo fazendo algumas indagações. O que seria utopia? Para que ela serve? Podemos mesmo ter esperança? E qual a definição de esperança? Para eu poder responder essa questão, para que serve a utopia, eu utilizo a obra As Palavras Andantes, de Eduardo Galeano, uma célebre frase dele, que fala mais ou menos assim. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. No que se refere à esperança, eu defini a partir de um viés teológico, referindo as 3 virtudes teologais, a saber, fé, a esperança e o amor. Nas palavras de Frei Beto, a fé seria a virtude de acolher o transcendente. O amor, de acolher o próximo. Já a esperança é a atenção que conecta o presente e o futuro. Considerando esse contexto utópico, esperançoso, quando a gente olha para a história da América Latina, a gente percebe muitas memórias, muitas histórias marcadas por lutas econômicas, culturais. E, diante desse cenário de disputas, a gente também escuta ecoar muitas vozes que alimentavam os corações e transmitiam utopias e esperanças para a sociedade. Assim, a proposta do meu capítulo, para trazer lucidez nos dias atuais, eu apresento um panorama do pensamento de Frei Beto, de pregador, leigo, muito participativo nos movimentos pastorais, sempre com o objetivo de apagar a chama da marginalização, da exclusão, por meio da luta diária, da militância e do compromisso com o povo. Ele é considerado como sendo o Papa das SEBs, as comunidades eclesiais de base. E um dos tópicos que eu apresento no capítulo é um profeta do povo. Há 2 frases que eu gosto muito de Frei Beto, que sintetiza muito também o meu capítulo. A primeira é que ele diz assim: a cabeça pensa onde os pés pisam. E a segunda, uma brilhante frase, ele diz assim: deixemos o pessimismo para os dias melhores. Espero que vocês gostem do capítulo, de todos os capítulos. Né? Uma obra que traz esperança, utopia, nos caminhos da América Latina. E para a gente dar sequência, a gente vai ver agora um resumo do capítulo escrito pela professora doutora Margarita Scragò, da Argentina. O capítulo da professora Marília Eduardo da Silva e Ana Paula Batista Protássio, e o capítulo da Maria Camila Lima, e também o capítulo do professor Dr. Humberto Silvano Herrera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy feliz de poder participar, no solo de haber podido participar del libro, sino de esta presentación a distancia, que de todos modos consigue acortar distancias. Así que le agradezco mucho al profesor Vanderlei y a Jefferson por todo el acompañamiento hasta llegar a este momento. Bueno, Jefferson me dijo que presentara más o menos brevemente mi texto. Yo
encrucijada del pensamiento crítico, neoliberalismo y pedagogía crítica. Hace muchos años que en este grupo de la Universidad Nacional del Centro estamos investigando sobre qué significa hablar de pedagogía crítica, ¿no? ¿Qué es, en el contexto del mundo contemporáneo, hablar de pedagogía crítica? Y ese camino, esos problemas de la investigación, nosotros venimos del campo de la pedagogía o del campo de las ciencias de la educación, ese camino nos ha llevado a profundizar en el campo de la teoría social, en el campo de la filosofía de la educación, tanto en la filosofía centroeuropea de la teoría crítica de la sociedad, como en la filosofía crítica latinoamericana. Y en ese amplio escenario, en ese amplio marco, en esos amplios marcos de referencia, nosotros intentamos colocar los problemas que tiene la pedagogía crítica en un mundo donde la idea de la revolución ha entrado en crisis, la idea de la transformación social entró en crisis, y más bien ese espacio está ocupado por la idea de que, bueno, las cosas son como son y no hay ninguna posibilidad de modificarlas. Si la hay, siempre esa modificación de la realidad se da en forma individual, a través de nuestra propia capacidad de adaptarnos al tiempo presente. Y entonces, digamos, esto para el pensamiento crítico genera un cuello de botella, un hueco muy grande, que impide que se constituya un pensamiento crítico como se constituyó en otros tiempos, ¿no? Yo para esa perspectiva uso un autor argentino llamado Nicolás Casullo, que es todo el comienzo del texto mío, donde el autor, sociólogo, analiza justamente la problemática de qué pasa con el pensamiento crítico cuando la revolución, aquel viejo concepto que imperó durante 250 años en Occidente, cuando la revolución se ha convertido en pasado, ¿no? Y ese análisis nos sirve a nosotros en nuestra universidad, pero también a mí me sirvió para este artículo, para plantear cuál es el mundo en el cual hay que pensar una educación crítica y la necesidad de pensar una pedagogía crítica. No por mero voluntarismo, esto me parece que es importante decirlo, no por mero voluntarismo, sino porque una pedagogía crítica, como primera cuestión, tiene que colocarse en el lugar político de estar al lado de la vida. Es decir, una pedagogía crítica, así como lo dijo el gran Freire, es, como toda pedagogía política. Y para ser crítica, debe estar al lado de las víctimas, de este mundo hostil en el cual nosotros vivimos, en medio de una crisis ya no cultural simplemente, sino civilizatoria, donde la vida humana prácticamente no vale nada, ¿sí? Entonces, una pedagogía crítica debe ser una pedagogía ética, una pedagogía política y una pedagogía que reconozca sus sujetos en las víctimas, ¿sí? Entonces, yo, a partir de esa idea, voy de algún modo deteniéndome en 3 o 4 características que podemos ver de la educación, ¿sí? como hecho, la educación como un hecho cara a cara, que nos permitirían entender o pensar una pedagogía crítica compleja como aquella vieja pedagogía del siglo XIX-XX, antes de que cayera el muro de Berlín, ¿no? ¿Sí? Porque nosotros ustedes conocieron a Freire, Saviani, Anísio Teixeira. Por estas tierras también hubo muchos pedagogos muy interesantes, también en Venezuela, también en otros lugares de nuestra América Latina.
Olá, eu sou a Maria Camila, responsável pelo capítulo, né, e a contribuição intitulado A Cultura Educacional Protestante. Foi um capítulo com uma escrita bem histórica, se tratando de uma análise documental. Ele surgiu, né, de várias pesquisas aí, de pesquisas relacionadas à educação, à religião, né, a todo esse processo cultural também, que a gente não pode deixar de fora. E eu procurei condensar, né, eu procurei fazer uma síntese e relacionar com a questão cultural, né, que é fortemente influenciada aí pela questão educacional e religiosa. Então, inicialmente, ele vem descrever o protestantismo e as escolas, vem com uma linha do tempo, quando é possível fazer a leitura e acompanhar, né? Desde a primeira instalação do Colégio Evangélico no município de Campinas, que foi a primeira instalação no Brasil, e aí, posteriormente, a vinda desse colégio para o município de Lavras, né? Considerando a pandemia, naquele contexto histórico, que foi um surto de febre amarela. E eles vieram ao município de Lavras, que predominantemente era católico. Então, eu procuro trazer, listar algumas curiosidades, né, dessa recepção do município católico a um projeto educacional protestante, né? Deixo também claro, durante esse capítulo, as contribuições desse ensino protestante, né, por mais vinculado à religião, a contribuição do Colégio Evangélico, né, que mais tarde se nomeou como Instituto Samuel Gammon, né, o Gammon. Ele traz essa contribuição, né, uma contribuição cultural, uma contribuição social, econômica para o município, além também, né, de contemplar tanta diversidade, né? Cito alguns nomes importantes durante esse processo: Carlota Kemper, Samuel Gammon, e algumas figuras também importantíssimas para o município de Lavras. O que eu gostaria de deixar, né, que vocês fizessem a leitura de uma maneira prazerosa, é que se trata de uma pesquisa de análise documental, onde torna importante a valorização desses documentos, a valorização do passado, a valorização de compreender esse processo sociocultural, considerando que hoje a gente vive no mundo tecnológico, né? Então se faz importantíssimo esses registros, não só, né, impresso, mas na nossa memória. E com certeza compreender aí toda essa modificação cultural do nosso município de Lavras. Ok? Boa leitura a todos. Olá, sou Humberto e participei da obra do Grupo Mosaico. Falar da América Latina, falar dos seus saberes, dos seus conhecimentos e das pessoas é um grande prazer. E eu escolhi falar das crianças, mas a partir dos saberes nativos, de uma opção de vida, de uma filosofia de vida que leva o nome de agroecologia. A grande pergunta que o texto traz e que busca discutir, que busca sensibilizar o leitor, é sobre como podemos aproximar a agroecologia das crianças. Temos falado da pedagogia da terra, dos saberes de uma educação comunitária e dos direitos da criança a interagir com a natureza. A agroecologia vem como uma grande proposta educativa para que as crianças possam se aproximar da terra, possam dialogar com a terra, conviver com os outros, aprender a cuidar, aprender a partilhar, aprender a celebrar aquilo que a sabedoria da Mãe Terra traz para cada uma delas. Conheça o texto, conheça o nosso livro, para que você também possa fortalecer na cabeça, nas mãos e no coração esta sabedoria bonita e esta opção de vida que os povos nativos, desde faz muito tempo, vêm cultivando e que faz com que a nossa vida seja cada vez melhor. Até a próxima. Estamos chegando ao fim desse lançamento
desse primeiro livro do Grupo Mosaico. Neste momento, então, a palavra que eu tenho para expressar a todos os membros do grupo, aos parceiros de ideias que ajudaram a construir essa obra, é a palavra de gratidão. Nós conseguimos, como mencionado no início da nossa apresentação, em pleno ano de pandemia, onde o mundo todo foi impactado pela Covid-19, e nós conseguimos mobilizar pessoas como a Margarita da Argentina, a Andréia Dias da Argentina, o Leopoldo Ortiz do México, o nosso querido amigo, membro do nosso grupo também, Humberto Herrera, que é chileno. E eu estou ressaltando isso para dizer que nós, todos brasileiros, que formamos essa grande rede de pesquisadores que tem como foco, tem como centralidade de suas pesquisas pensar na nossa América Latina a partir de diversos olhares. Tanto que o subtítulo do livro aborda exatamente essa ideia da educação, da filosofia, da espiritualidade. Então, é uma obra que tenta mapear e provocar a reflexão das pessoas sobre o tema América Latina a partir desses diferentes viés. Então, a minha palavra neste momento, encerrando esse nosso processo de lançamento da obra, é agradecer a todos e a todas por esta parceria. Vamos juntos seguir 2021 e em breve, espero, com muita convicção, que nós tenhamos outras obras para poder compartilhar nossas ideias. E dando sequência a essa nossa noite de lançamento do livro, nós também queremos fazer uma retrospectiva de finalização do nosso ano de 2020, das atividades do Grupo Mosaico. E aí convido a todos vocês para que acompanhem uma retrospectiva das principais ações que nosso grupo realizou ao longo de 2020. E deixo aqui antecipadamente os meus votos de um Feliz Natal, de um 2021 cheio de esperança, de superação dessa doença, que as vacinas tenham êxito e que nós possamos continuar a nossa trilha utópica e esperançosa no próximo ano. Um abraço e vamos então à retrospectiva das ações do nosso grupo nesse ano de 2020. Quarentena poética. Quaresma cristã. Jejum, esmola, oração. Quarentena secular. Álcool gel, água, sabão. 40 anos de deserto. Caminho, sol, solidão. Tempo de isolamento. Tempo de silêncio. Tempo de conversão. Abaixo a bolsa de antivalores, o vil metal, a especulação. Pare tudo, voos, festas, aulas, fronteiras, celebrações. Tudo é menor, pode esperar. Só a vida não para, é sempre dom. Casa comum, causa comum, comum a lição. Ah, que saudade de abraços, de beijos, de um simples aperto de mão. Vai passar. Tudo passa. Em breve será Páscoa, vida nova, ressurreição.
Contra Narciso, Paulo Leminski. Em mim, eu vejo o outro. E outro, e outro. Enfim, dezenas, trens passando. Vagões, cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Força. 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 Como diz Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Depois de tantos desenganos, de tantas mudanças de plano, conhecer a dor, o sentimento de horror, terra arrasada, vida ferida, total rancor. mais uma cálida semente floreou. Semente em mosaico de amor. Esperançar, celebrar a alegria e canção. Um brinde à vida, à amizade, ao amor. Todo canto, cada canto desencantos. Esperançar em cada dia nosso canto. Angústia da vida em grito e desespero.
vida precária, corpos feridos o tempo inteiro. Mais uma cálida semente floreou. Semente em mosaico de amor. Esperança, celebrar alegria e canção. Brinde a vida, a amizade ao amor. Sempre esperança.
Sertão. O senhor Guimarães disse que o sertão acontece dentro da gente. E é verdade. Mas para enxergá-lo, é preciso entender que somos solo sagrado. O segredo é a máxima socrática de conhecer a ti mesmo. A partir disso, conseguirás ser tão carinhoso, ser tão amoroso, ser tão solidário, ser tão fraterno, ser tão responsável pelo cuidado de si e pelo cuidado da casa comum. Que em 2021 você possa despertar o sertão que há dentro de você.